Eu achava que o cara, porque eu estava vivendo os grandes mestres, e no estágio eu achava que o cara era bosta. O cara era fraco. Porra, as merda que o cara faz, tal, porra, fazendo aquele tal. Aí beleza, aí saí, aí me toquei. Pá. Aí começaram a estagiar comigo. E aí eu ouvi um comentário que o cara falava: puta, o Rodrigo é um bosta, as coisas que o cara faz. Pagou a língua. Paguei, mas esse é meio que um processo natural. Agora, se a molecada tiver noção que quando eles dentro da faculdade, estagiando, que quando eles saírem, a verdade não vai ser a dos livros, ou pelo menos para 90% das pessoas, não vai ser a dos livros e vai ser a do escritório que eles estagiam, eu acho que isso aí é mais enriquecedor, ajuda mais, porque é muito sentimento ruim você ficar lá sentado fazendo projeto que cabe no bolso de uma população pobre de Taubaté e os caras que se vê no livro são orçamentos bilionários. Entendeu? É meio injusto a comparação. Então, se você tiver consciência enquanto você está trabalhando lá que aquilo é o que acontece na maioria das vezes. Antes da faculdade. Tá, então eu sou um moleque de cidade pequena, nascido numa cidadezinha do interior do estado de São Paulo, chamada Ipauçu, ninguém nunca ouviu falar, mas é perto de Bauru, Marília, Assis, aquela região. Terra roxa, moleque de rua. Meu pai faleceu cedo, aí minha mãe casou de novo, aí a gente mudou para São Paulo a gente foi para Sorocaba, São Paulo, Taubaté, vim parar aqui. Meu padrasto era engenheiro, então tinha essa história de ficar mudando onde tinha obra. E foi muito divertido, foi sofrido, assim, a parte de escola, isso aí realmente era infernal, que você começava a fazer amizade, depois de 2 anos você tava o laço, vamos mudar. Aí, puta, era moleque, chorava no primeiro dia de aula, era medíocre. Mas foi um processo muito gostoso, porque isso aí dá uma flexibilidade, dá uma pegada diferente, né? Você se acostuma com um monte de adversidades, pessoas diferentes, locais diferentes, brincadeiras diferentes, curtições diferentes. Então, foi isso, e era interessante, né? Porque você saía de Ipauçu e você vinha para São Paulo, aí você tinha preconceito porque você era do interior. Aí você saía de São Paulo e ia para Sorocaba, você era o fudidão porque você saiu de São Paulo para Sorocaba. Aí você volta para Taubaté de São Paulo, aí os caras, pô, o cara é de São Paulo e tal. E foi legal, minha vida se resume rapidamente a isso, foi turbulenta. Essa experiência foi a seguinte, no Brasil você tem, acho que como em vários lugares do mundo, né, você tem que escolher quando você é muito imaturo, muito novo, que eu acho uma barbaridade isso, você escolher uma profissão, teoricamente, pra você trabalhar o resto da tua vida inteira num negócio que você vai optar quando você tem 15, 16 anos, tá? Usa fralda ainda. Então, como é que eu cheguei nisso? Tem essa influência do meu padrasto, que ele era engenheiro, que eu curtia muito, ele levava a gente nos finais de semana nas obras que ele tocava, então a gente ficava brincando em monte de areia, brincava nas máquinas, paradas nos canteiros e tal, e tem um lado artístico meu que é muito forte, que eu acho que eu desenvolvi legal numa escola que eu estudei em São Paulo, que tinha o método Piaget, a gente tinha aula de artes, a gente assistia filmes naquela época em outras línguas, não era nada dublado, não tinha isso que tem hoje, a gente entendia, um negócio bacana. E aí eu misturei essas duas coisas. Então eu misturei minha veia artística com a minha veia técnica de construir. Então eu sempre gostei de montar coisas quando moleque. E a engenharia pura era um negócio, para mim, era muito frio, muito chato para mim. Admiro engenheiros, respeito, a gente trabalha com parceria, é fundamental, mas não era a minha praia. E trabalhar só com arte também era um negócio muito abstrato para mim. Então eu encontrei na arquitetura uma mistura de arte, uma fusão de arte com técnica. Por isso que eu escolhi. Foi
bacana. Assim, os 2 primeiros anos foram extremamente frustrantes, porque era tudo muito básico, as matérias sempre tangenciavam a arquitetura, não era aquela coisa de projeto e pensar, produzir em cima, era muita teoria, que é a parte preparatória. A partir do 3º ano realmente ficou show, é um marco. Então assim, para quem está fazendo, quem pensa em fazer e tal, resistam bravamente, resistam porque vale a pena, a arquitetura é muito legal. Então no 3º ano o negócio ficou excelente, porque aí realmente a gente começou a trabalhar pesado em projeto, entender mais a arquitetura, vivenciar, sentir mais, ficou muito interessante. As matérias todas se voltaram para o núcleo central, que é a produção arquitetônica, o projeto. E a gente teve uma participação muito forte dos professores, isso aí é muito legal. Eu fiz a faculdade aqui em Taubaté, na época era uma ótima faculdade, eu não sei como é que está hoje, mas o tempo que eu cursei foi um período muito bom da faculdade, com ótimos professores. A gente teve contato com um número muito grande de professores. Por exemplo, o Paulo me deu aula, eu tive o prazer, já elogiei ele outro dia, eu tenho memórias muito boas. O auxílio do professor na parte do desenvolvimento do aluno para se transformar em arquiteto é muito importante. É muito importante. Eu lembro de algumas aulas marcantes que a gente vem de uma estrutura de ensino que tudo é dado para o aluno de uma maneira mastigada. Aí você chega na faculdade e inverte. Então eu criei aqui para a Praça Dom Epaminondas uma centralzinha com 5 telefones e comecei a desenvolver o projeto e me deparei com uma dúvida se eu deixava a base do projeto com uma inclinação positiva ou negativa. Aí fui perguntar para o Paulo, aí obviamente ele não me respondeu. Ele mandou uma pergunta em cima da minha pergunta e eu comecei a processar. Então foi um marco também no meu aprendizado de arquitetura, essa história, essa devolutiva. Pensa você, arruma a solução você, usa teu conhecimento, processa, porque o resto da vida vão te cobrar isso, você vai ter que se virar. Então o período da faculdade foi muito interessante, muita teoria, muito exercício e recomendo, assim, é obrigatório o estágio, tem que fazer, é muito complementar. Então, vamos lá, na faculdade, o que você aprende na faculdade? Você aprende os grandes mestres, você aprende a projetar sem orçamento, sem lei, vão livre, não tem limitação, não tem limitação. E aí você chega, se você não estagia, você chega cru no mercado de trabalho e você acha que a vida de arquiteto é isso, e não é. Então, quando você obrigatoriamente você tem que fazer um estágio. Quando você faz um estágio durante a faculdade, você tem esse choque de realidades diferentes, porque no estágio você vai ver a produção local, você vai ver as limitações de materiais, de orçamento, de prazo, de legislação, que você não tem na faculdade. Então é muito bom, é enriquecedor e você, assim, tem que ser obrigatório o estágio. Tem que ser obrigatório. Tem outros cursos que têm obrigatoriedade de estágio. Eu não sei como é que está na faculdade, acho que hoje tem. No meu tempo não tinha, você fazia se quisesse. Vai lá, faz o estágio. Então, tem que fazer para entender. Quando eu fui fazer estágio, eu falava, olhava para os projetos que tinha no estágio e falava, vocês estão brincando, isso aqui, pelo amor de Deus. Eu estava acostumado com Niemeyer, com Le Corbusier, com os grandes mestres. E aquilo é a verdade, é o que vocês encontram na rua, a não ser que você participe de grandes concursos, tal, recomendo também, é uma experiência interessante, mas a verdade aqui na rua é outra, até você consolidar nome e com muito tempo de estrada, é mais embaixo, é pesado o negócio, o choque é bom.